Também usamos um exame de biorressonância, que no fundo é um exame que tem por base entendermos que o nosso corpo é um corpo elétrico, nós temos uma eletricidade própria, e eu pessoalmente gosto muito do exame da termografia, que é uma fotografia à temperatura do nosso corpo, aos diferentes órgãos do nosso corpo, e através desta comparação das temperaturas conseguimos perceber se os órgãos estão em hiperfuncionamento, hipofuncionamento, e com isto podemos ter uma atuação terapêutica. Também podemos pedir um exame de desbiose intestinal, que é um exame que nos vai dizer como é que está a flora intestinal do nosso organismo, um exame de metais pesados do cabelo, que é um exame que eu particularmente sou muito fã, porque nos indica se realmente temos uma exposição crónica a metais pesados, principalmente se temos amálgamas nos dentes, se pintam o cabelo, se comem, claro, mandamos comer peixe, mas depois o peixe tem metais pesados, portanto há uma série de fatores de risco, o tabaco, obviamente, a poluição ambiental, então há uma série de fatores de risco para sabermos se um paciente tem ou não metais pesados, e depois obviamente temos algumas profissões que nos colocam em risco para isto. Tudo o que seja a parte ortomolecular, portanto a começar pela desintoxicação da matriz extracelular, e depois todos os tudo o que fazemos em termos terapêuticos. Portanto, em termos de diagnóstico, são estes alguns exemplos do que fazemos em termos de diagnóstico para uma consulta de medicina integrativa. Depois, em termos de terapia, temos, por exemplo, a terapia neural, temos, por exemplo, a parte da medicação ortomolecular, temos os probióticos, temos tudo o que seja vitaminas, que, como disse, esperando ou não por um exame de vitaminas, temos as enzimas digestivas, são muito interessantes, tanto dadas fora das refeições como à refeição, portanto depois vão ter um efeito diferente consoante tomamos as enzimas digestivas fora da refeição, que têm um efeito mais vascular, vamos dizer assim. A ozonoterapia, que é uma técnica fantástica, e todos sabem que eu sou muito fã da ozonoterapia, tenho uma palestra inteira sobre a ozonoterapia, a sauna de infravermelhos, e estas são técnicas terapêuticas que podemos utilizar para os nossos pacientes em consultório, e depois tudo o que pode ser para casa, como se existe uma desbiosa repovoação da flora intestinal, as vitaminas que sejam necessárias, a melatonina sublingual, por exemplo, a cúrcuma por via oral, muito interessante quando se tenta modular a inflamação, a homeopatia, os florais de Bach, todos os medicamentos de drenagem e desintoxicação para a desintoxicação da matriz extracelular, as hormonas bioidênticas, por exemplo, todas as técnicas de conexão mente-corpo, portanto, que hoje em dia está muito de voga e que no fundo nos coloca de base com a psiconeuroimunologia, também já falei sobre isso, portanto pressupõe que estamos todos conectados literalmente falando, ou seja, a forma como eu me sinto interfere na forma como as minhas hormonas estão, na forma como a minha imunidade está, como está o meu sistema cardiovascular. Isto é muito interessante para compreendermos algumas das patologias que não conseguíamos compreender até aqui. Tudo o que seja a dentária integrativa, sou completamente fã da odontologia neurofocal, como sabem, e a forma como hoje em dia vemos os dentes fazem parte do nosso corpo, os dentes tocam ou têm relação com determinados meridianos, com determinados órgãos, então é muito interessante vermos isso desde esta perspectiva. E depois realmente ensinarmos aos pacientes a sua conexão consigo mesmos, a sua autoestima, a sua valorização, e já numa fase em que conseguimos estabelecer uma excelente relação com os nossos pacientes, trabalharmos toda a parte emocional e mental que seja necessária. Bom, então, explicando assim um bocadinho o que é a medicina integrativa e aquilo que se faz dentro da medicina integrativa, para que saibam como é que está a medicina integrativa no mundo, em termos de ensino pré-graduado, a medicina integrativa existe já a ser ensinada em algumas faculdades de medicina, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade de Firenze, da Universidade de Berna, a Universidade Javeriana na Colômbia, a Universidade de Wetter na Alemanha e a Universidade de Duisburg na Alemanha também. E depois existe nos Estados Unidos
como uma especialidade médica, mas também em ensino pré-graduado em algumas faculdades de medicina. Existem pós-graduações de medicina integrativa, nomeadamente no Colégio Britânico de Medicina Integrativa, portanto em Londres, na Universidade de Uberlândia no Brasil, na Universidade de Buckingham, na Universidade de Berlim, na Universidade de Duisburg, no Hospital Albert Einstein também no Brasil e na Universidade de Firenze. Existe como sociedades médicas em termos de medicina integrativa no mundo, existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa. Na Europa temos a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, que reúne então todas as sociedades de medicina integrativa da Europa, e se alguém quiser digamos, indivíduo inscrever-se como profissional de saúde dentro da Sociedade Europeia de Medicina Integrativa. Existe também a Sociedade Europeia de Oncologia Integrativa, que é muito importante porque tem a listagem dos centros onde se pratica oncologia integrativa, então isto é muito interessante. E depois existem imensas sociedades médicas de medicina integrativa na Europa. Existem muitas sociedades médicas também na América do Norte, existem sociedades médicas de medicina integrativa na América do Sul, não vou estar a nomear todas, mas como já vos disse, são 52. Para que tenham mais ou menos uma ideia, existem 7 hospitais públicos com departamentos de medicina integrativa, talvez o mais conhecido seja o Royal London Hospital for Integrative Medicine, que faz parte do University College of London, que é o maior centro público europeu em medicina integrativa, o Hospital de Greenwich, o Hospital de Stanford, vários hospitais em Itália, na região da Toscânia, o Hospital de Pitigliano, e existem 27 centros de investigação em medicina integrativa on the world. Portanto, resumindo, a medicina integrativa é uma área constituída por profissionais de saúde com o objetivo de divulgar o conceito da medicina integrativa. É muito importante que se entenda que a medicina integrativa representa uma evolução do pensamento médico, portanto é o reflexo da expansão da consciência do ser humano na área da saúde, conjuga o que chamamos de medicina convencional com a medicina complementar baseada em evidências científicas, e a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, realmente a ideia é que se possa divulgar este conceito e que se possa promover manifestações científicas relacionadas com a medicina integrativa. Tivemos o congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa em dezembro de 2019, que reuniu 600 profissionais de saúde, na altura em que ainda nos podíamos abraçar e beijar e sentar todos coladinhos uns aos outros. Este ano tivemos um congresso online, do qual no primeiro dia tivemos 16.000 visualizações, tivemos mais de 2.000 inscritos. Então eu penso que isto demonstra que as pessoas estão ávidas pelo conhecimento daquilo que seja relacionado com o que se faz em ciência em termos de medicina integrativa. Então, como já disse também, era um objetivo da sociedade o incentivo à regulamentação das formas de acesso a programas de especialização, e por isso fizemos a petição pública da medicina integrativa, que irá estar depois nas redes sociais para que possam então inscrever-se e ajudar-nos.